Bom dia. Romanos 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos israelitas é que eles sejam salvos. Então Paulo fala que o desejo dele, o coração dele, o que ele deseja, o que ele quer, é que os israelitas, os judeus sejam salvos. Ele ora, o desejo dele é a oração que ele faz a Deus em prol dos judeus, em prol dos israelitas, para que eles sejam salvos. Eu já vi muita pregação, muita gente falando, não, todo judeu, todos israelitas serão salvos. Mentira. Não existe isso, não existe a promessa de Deus dizendo que vai salvar todos os judeus, não, todos os israelitas, não. Os israelitas serão salvos, assim como nós também seremos salvos, qualquer outra parte, pessoa de qualquer outra parte do mundo, desde que se curve diante do Senhor, se renda ao Senhor. E nós percebemos que, infelizmente, a maior parte dos judeus ainda estão com o coração obstinado. Esperamos que até a volta de Jesus que venham isso mudar. Porque eles teimam ainda em viver a lei, praticar a lei, e não aceitam Jesus como Salvador. Eles são religiosos, mas não acreditam em Jesus. Então Paulo naquela época já estava falando, não, eu oro, meu desejo, meu coração, a minha oração é para que ele seja salvo. Nós também oramos para que realmente eles venham se converter e venham ser salvos. Porque não somente ele, como todo mundo, nós desejamos isso. Não somente eles, como também muita gente hoje em templos, né? Na parte da Bíblia, o Paulo mesmo nos fala, nem todos que estão em Israel são israelitas. Da mesma forma, nós podemos falar, nem todos que falam são evangélicos, crentes realmente o são. Hoje, a bem da verdade, a maioria que se identificam assim não são. São religiosos, praticam atos religiosos, rituais e tudo mais, mas estão longe de Cristo. Versículo 2, ele diz assim, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base real o conhecimento. Falou, não, eu sou testemunha. O zelo, a preocupação deles em relação a Deus, mas só que é sem conhecimento. Se eles tivessem conhecimento, se eles buscassem o conhecimento, eles saberiam que a lei se cumpriu em Jesus. Eles saberiam que Jesus é o Messias, o enviado, é aquele que era esperado. E eles não estariam até hoje aguardando a vinda do Messias. Eles estão aguardando até hoje a vinda do Messias. Só que o Messias já vai voltar pela segunda vez. O nosso Salvador voltar pela segunda vez, eles estão esperando ainda a primeira. Porque eles acreditam que Jesus foi um profeta somente, mas não Salvador. Então, eles querem servir a Deus, mas eles estão ainda presos na lei. Eles querem servir, mas não servem como deveria. E só existe uma única maneira de nós adorarmos a Deus, de nós servirmos ao Senhor. Só existe uma maneira. E esta maneira é de acordo com a palavra dele, de acordo com o que ele determinou. Não existe outra maneira. Não existe outro jeito. É só isso. É só isso. Então, quando nós vemos as pessoas, mesmo aqui no nosso meio, né? Eles adoram a Deus sem conhecimento. Quando nós estamos vendo pessoas ainda teimando em oferecer sacrifício, participar de fogueira santa e ficar preso ainda lá nos profetas, na lei. Porque são muito as denominações, são muitos pregadores que se esmeram em
pregar, em ensinar sobre a lei. Nós, como cristãos, nós temos que ter conhecimento, conhecer tudo. Mas nós temos que entender que nós vivemos em Jesus. Nós vivemos no Novo Testamento. Nós vivemos na nova aliança feita no sangue de Jesus. Eu tenho cansado de explicar que não existem dois testamentos. Um testamento é um documento jurídico. Quando você tem um testamento e faz um segundo testamento, o primeiro torna-se inválido. O primeiro testamento, que é o Antigo Testamento, ele se cumpriu em Jesus. Agora não existe mais aquela prática de rituais, tudo aquilo. Não. É em Jesus. Nós somos libertos em Jesus. Em Jesus não temos liberdade, não estamos presos ali a sacrifício de animais, nada disso, não. Jesus ofereceu uma única vez por todos nós. Ele foi o verdadeiro cordeiro, o cordeiro mudo, o cordeiro imaculado. Uma única vez. Ele levou todos os nossos pecados e nos libertou. Nos comprou. Agora nós somos livres. Então, nós temos que tomar cuidado. As pessoas falam que amam a Deus, até tem temor, mas acontece que não estão sabendo adorar a Deus, não sabem amar a Deus, assim como os judeus. Os judeus viram aquela questão, vão para o muro de lamentação, fazem um monte de coisa, mas não estão adorando a Deus. Se eles não reconhecerem Jesus, eles todos irão se perder. Porque não é obra da lei que resgata ninguém, que salva ninguém. E sim Jesus. Esse desconhecimento, tá? Foi que levou, que conduziu eles a agir de uma maneira impensada e prenderem e crucificarem o Filho de Deus. Apesar do zelo de Deus, eles agiram de forma contrária, porque não tinham conhecimento. Eles acharam que estavam fazendo certo, mas estavam errando. É falta de conhecimento. É por isso que eu sempre estou exortando, sempre estou pedindo. Estou falando, gente, vamos ler a Bíblia para nós não sermos enganados. Principalmente o Novo Testamento, para não sermos enganados com qualquer sorte de doutrina. São muitas doutrinas estranhas. Nós temos que aprender. Não, quando você vai para uma igreja, um templo, acompanhe o que o pregador está pregando, está ensinando na sua Bíblia. Se está de acordo com o que ele está falando, está de acordo com a palavra de Deus. Vamos abandonar um pouco aqui os profetas. Vamos abandonar por um pouco aqui a lei. Vamos voltar para Jesus. Jesus deixou bem claro. Falou, a lei de Moisés. Os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos aqueles profetas, vigoraram até João, até a vinda de João Batista. A partir daí, nós temos que nos esforçar, fazermos força, ser violentos contra nós mesmos, crer em Jesus para sermos salvos. Não é através de um profeta, não é através de nenhuma lei. Versículo 3 diz assim: pois eles, não reconhecendo a justiça que vem de Deus, que é Jesus, e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Não reconheceram a justiça de Deus. Não reconheceram Jesus. E tentaram estabelecer a própria justiça. Não, porque se nós fizermos isso, fizermos aqui, fizermos de acordo com a lei ali, nós vamos ser vitória. Não vão. Simplesmente estão se perdendo. A nossa justiça é que vem do Senhor. Qual que é a justiça de Deus? É Jesus. Nós temos que entender que toda a Bíblia apontava, toda a antiga lei, todos os profetas apontavam para Jesus. A lei se cumpriu integralmente em Jesus. A partir daí é Jesus.
A lei foi como um aio até a vinda de Jesus. Então hoje é Jesus. Jesus é o Senhor. E acredite, Deus Pai, Ele não salva ninguém a não ser através de Jesus. O caminho que Ele estabeleceu foi através de Jesus. Não é obra, não é sacrifício, não é santo, santa, não é nenhuma outra coisa, nenhuma obra, nada que nós possamos fazer, podemos ser salvos, se não for em Jesus. A única maneira que nós temos de adorar e servir o Senhor é de acordo com a vontade dele. Não adianta nós tentar estabelecer por nós mesmos, não vamos conseguir, não. É isso que temos que entender. Não é a nossa justiça, a justiça de Deus. É Jesus. Não adianta nós tentar fazer, não, porque eu fazendo isto, fazendo aquilo, por exemplo, com os espíritas. Os espíritas fazem muito mais caridade do que os crentes. Mas eles acham que a caridade salva, a caridade não salva. O que nos salva é Jesus. Basta nós crer. Quando nós cremos, nós nos submetemos a Ele. Quando nós cremos nele, nós obedecemos, sabemos o que nós temos que fazer ou não. Porque nós cremos nele, nós sabemos que se nós não obedecermos, nós vamos padecer. A justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é Jesus. Versículo 4 fala assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei, a lei é o final dela, é Cristo, é Jesus. É Jesus. Para justificação de todo que crê. Cristo é para os que crê. Se você não crê em Jesus, você não vai ter salvação, não vai ser justificado. Entenda uma coisa, por exemplo, os judeus ortodoxos, que já tem uma grande parte dos judeus, cristãos. Ou outro qualquer povo que não crê em Jesus, mas crê na lei. Ah, não, eu creio em Deus, eu creio na lei, eu creio isso. Não serão salvos. Que não serão justificados através de Jesus. A salvação está em Jesus. É isso que temos que entender. A nossa salvação está em Jesus. Não adianta eu crer que em Deus, querer em Deus, mas não crer em Jesus. Porque se eu não crer em Jesus, eu não serei salvo. Porque é o único que pode nos salvar. É o único. E quem estabeleceu isso? O próprio Deus Pai. Deus Pai não vai abrir uma exceção. Não porque é fulano ou porque é o israelita ali da terra ali escolhida. Não, não vai. É para todos. O fim da lei é Cristo. E a própria lei dizia: maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. E ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Nenhum outro cumpriu. Então todos esses que não cumpriram, tentaram, são malditos. E todos esses que ainda ficam tentando, também são. E nós vemos isso, está muito difundido, as pessoas acreditam e gostam. É uma coisa normal, quando nós vimos lá, Edir Macedo, a Universal, criaram um templo semelhante àquele antigo lá da época da lei. E ainda ficam desfilando lá com uma imitação de uma arca e de umas outras coisas. Não existe mais isso. Mas as denominações, pastor, usam isso exatamente para exigir sacrifício do povo. É dinheiro. É para enriquecer. E o povo está se afastando do Senhor, se afastando de Jesus cada vez mais. São religiosos, mas sem conhecimento. É o que Paulo nos diz. Versículo 5. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei.
O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Será por meio dela. É praticar a justiça da lei, mas você tem que praticar toda ela. Praticar toda a lei. Se você não praticar, você vai perecer. Versículo 6. Todavia, a justiça que vem da fé declara. Essa que vem da fé. A fé em Jesus Cristo. Não digas em teu coração quem subirá aos céus. Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo. Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. É pela fé. É a palavra da fé que Paulo pregava. É a palavra da fé que estamos pregando. É a palavra da fé que estamos falando. É esta. Ela está próxima de todos nós. Não adianta nós tentarmos, através de atos, obras, a sociedade dizer não, fulano vai subir, fulano vai descer, eu vou subir. Não, isso não vai resolver. Nós vivemos pela fé em Cristo. Esta é a palavra da fé. Ah, não, por que eu não posso mentir? Porque Jesus disse que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E por quê? Porque eu creio em Jesus. E como Jesus disse, se eu creio nele, eu não vou mentir. Que eu sei que estou indo contra ele, então eu vou padecer. Ah, por que eu não cometo esse ou aquele ato que eu sei que é pecado? Eu sei que é pecado porque Jesus disse que é pecado. O que Jesus disse que é pecado, é pecado. Agora, eu não posso. Você vê a hipocrisia do povo. Porque a lei, aquela lei de Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente, agressão por agressão, vida por vida. Essa lei está na própria palavra dele. Essa era a lei. Está lá no Êxodo 21. Essa era a lei. Nós não queremos. Nós queremos só escolher o que nos é conveniente. Só o que nos é conveniente. O povo escolhe isso. O que é conveniente. O que é bom. O que satisfaz a minha vontade, o meu querer. O versículo 9 fala assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Tem que abrir a boca e confessar que Jesus é o Senhor. E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você tem que crer no seu coração, ter a certeza que Deus Pai ressuscitou Jesus. Ou seja, você tem que acreditar que Jesus veio, que Jesus morreu, como todos nós iremos morrer, mas que ele foi ressuscitado por Deus. Ele, como é ressuscitado, ele vive para sempre. Nós temos que ter essa certeza. Se nós não cremos, não adianta eu falar isso, eu tenho que crer em meu coração. Eu só posso confessar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida se eu crer. Porque se eu falar só por falar, não vou ser salvo. Eu tenho que crer. Acreditar. Eu tenho que realmente acreditar que Jesus é o Senhor. Eu tenho que acreditar que ele morreu, que ele padeceu, que ele sofreu, que ele morreu. Mas eu tenho que acreditar que depois de 3 dias ele reviveu. Deus Pai o ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Se eu não acreditar, não adianta. Eu posso estar levantando a mão aqui e falar, não aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu posso estar batendo pau falando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu posso estar louvando, orando, falando que ama. Se eu não crer, se no meu coração não tiver essa certeza, eu não serei salvo. Eu não serei salvo.
se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só essa condição. Sem essa condição não existe salvação. Se você não acreditar, se você não viver isso, você não acredita. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Você tem que crer. Fundamental é crer. Talvez as pessoas estão falando muito em Jesus, falam em Jesus, mas não crê. Mas não crê que ele está vivo. Não crê que ele ressuscitou. Tem muitos que não crê que ele morreu. Acha que houve uma transição ali. Não. Jesus morreu, como todos nós um dia iremos morrer. Mas ele ressuscitou. Temos que ter essa certeza. Nós temos que acreditar nisso. Porque com o coração se crê para a justiça. Com a boca se faz a confissão para a justiça. Então você, olha bem, presta atenção. Com o coração você crê para a justiça. Você tem que crer sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Isso é para a justiça de Deus. Aí agora, quando você confessa que ele é o Senhor, aí é para a salvação. Você está confessando, falando aquilo que está no seu coração. Aí você está caminhando para a salvação. Versículo 11 diz: conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Todo que crê em Jesus jamais será decepcionado. Quem crê em Jesus, quem crê lá no coração, sabe que ele morreu, que ele ressuscitou, que agora está lá sentado à direita de Deus Pai, não vive pecando, não vive no erro, porque sabe que ele está vivo e sabe que não pode errar, porque sabe as consequências do erro, sabe as consequências do pecado. É simples assim. É simples assim. Temos que crer. Ah, pastor, é difícil para mim acreditar. Então pega a Bíblia, vai ler, vai meditar fundamentalmente no Novo Testamento. Procure conhecer. Porque sem conhecimento você não vai crer. Não é emoção, gente. Às vezes as pessoas falam em emoção, como tem várias igrejas, principalmente as falam que são pentecostais, o povo pula, dança, rebola, cai, joga a cabeça para lá, fica estrebuchando, fazendo um monte de palhaçada. Para mim é palhaçada. Falando um monte de coisa lá de língua, você não sabe se é língua dos anjos ou se é língua do diabo. É o céu um decoreba, ninguém sabe o que é isso. Aquela emoção, a pessoa chega tremendo. Isso não é Jesus, não. Isso não é crer. Nós temos que crer com conhecimento. Importa que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. Não é emoção, não. Não é carne, não. Eu tenho que ter a certeza. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam. Não existe separação lá entre os judeus, brasileiro, africano, nigeriano, lá os chineses, japoneses, não. Não, os judeus serão todos, como eu estou cansado de ouvir essa baboseira. Pessoal, não, os judeus todos serão salvos. Mentira! A Bíblia em nenhum momento garante isso. E se nós lermos mais à frente, não vai dar tempo. Mas vamos ver quando Paulo mesmo fala, os judeus são indesculpáveis. Porque eles não aceitaram a Jesus. Pastores lá são mais privilegiados que nós. Não! Não existe separação. Somos todos. Todos. Sem exceção. Os que creem no Senhor. Somos todos. Herança abençoada através da bênção de Abraão.
seremos todos salvos em Jesus Cristo, se nós crermos nele, se nós praticarmos a palavra dele, se nós confessarmos ele como nosso Salvador. Não é, volto a insistir, não é essa palhaçada, não chegar na igreja e levantar a mão, não, eu creio. Não é você crer no seu coração, é você crer. Se você não crê, não adianta estar levantando a mão, não. Eu aceito Jesus. Você tem que crer. Aí você confessa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crê, você acredita, aí você invoca, com certeza você será salvo. Mas seu coração tem que estar cheio de Jesus. Você tem que ter a certeza de Jesus. Ter a certeza que ele é vivo. Ter a certeza que ele é o Senhor. Tem que ter essa certeza. Versículo 14. No entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? Você está invocando. Você crê em Jesus, você não crê nele, você não crê que ele morreu. Você não crê que ele ressuscitou. Você não crê que ele é o Filho de Deus. Você não crê que ele é o seu Salvador. Aí você tá falando bobeira. É os hipócritas, a classe que Jesus mais condenou. Ele chamava hipócritas. E continua. Como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Como vocês vão acreditar ou crer se vocês pouco ouvem? Infelizmente, são poucos realmente os pregadores da igreja que estão pregando sobre Jesus. Estão desperdiçando tempo pregando ali sobre bênção, pregando sobre isso, sobre aquilo, mas não ensinam o caminho da salvação. Não mostram o caminho, que o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É ele. E disse, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Pai, se não for por ele. Ninguém será salvo, se não for por Jesus. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Há muitos pregadores, há muitos pastores, há muito tal de bispo, de apóstolo, um monte de coisa. Há muito missionário, evangelista, há muitos. Mas o que eles estão pregando? Eu não digo todos, mas a maioria o que eles estão pregando. Estão pregando, não, vem para cá que Deus vai te dar, vem para cá que Deus vai te abençoar. Mas não prega sobre a salvação, não mostra o caminho, não mostra a verdade. Estão pregando, vai entrar da sua oferta, vem entrar desse sacrifício. Estão pregando é isto. Não venha fazer jejum, é jejum para isso, é para aquilo. É campanha disso, é campanha daquilo. Mas é a verdade que não é dita. É salvação, a promessa é salvação. Versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Eles não pregam a verdade porque não foram enviados. É o tal se fazem pastor, estão estudando teologia, outros não, se dizem pastores, se dizem pregadores. Mas o objetivo é outro. São objetivos comerciais e não espirituais. Eles não foram enviados para pregar a verdade, mostrar a salvação, falar em santidade, em arrependimento. Você tem que ser chamado. Pastor não se faz, pregador não se faz. Eles são chamados. E eles pregam sobre isso. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. As boas novas, a boa notícia. O evangelho quer dizer isso, boas novas. As boas novas do reino, as boas notícias. É isso que Jesus chegou pregando. Como pregarão?
Eles não foram enviados, eles não sabem pregar. Eles foram treinados, eles já são. Eles se capacitaram para pregar uma outra coisa, para atrair as pessoas, para enganar as pessoas. E o povo não está buscando, eles não estão lendo a Bíblia, não estão meditando, estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Mas deveria estar buscando a Cristo. Aprender a crer. Acreditar em Jesus. Porque senão vão padecer. Vão padecer por toda eternidade. Por toda eternidade. A palavra mais à frente, como diz, vai dizer: os israelenses são indesculpáveis por não crerem. Eles têm muito mais motivo para crer do que qualquer um de nós. Mas tá bom, eu li hoje Romanos 10, até o versículo 15. Toda dúvida nós esclarecemos aqui, na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.